A graça e a paz, meu querido, estamos aqui, meus amados, para trazermos a lição de número 6 de jovem. Hoje nós vamos estudar o terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Uma lição importante, nós vamos ver aí mais uma grande obra, um grande milagre realizado pelo Senhor Jesus. Nós estamos estudando esse Evangelho de João e ele está nos revelando, né, assim de forma especial, a deidade de Jesus, né, a sua divindade. É uma das principais finalidades desse Evangelho para que a gente tenhamos, né, maior e melhor conhecimento da pessoa do nosso Salvador, né? Então, o conhecimento sobre Jesus, ele é progressivo, né? Ninguém sabe tudo de Deus, não. Nós, quando não éramos cristãos, tínhamos uma ideia errônea a respeito de Deus, tendo aprendido na religião. Mas depois que a gente aceita Jesus, nós passamos a conhecer o Espírito Santo, que habita em nós, que é o nosso mestre. Jesus falou que quando ele viesse nos ensinaria todas as coisas. Então, através do Espírito Santo também a gente conhece a palavra de Deus e vamos vendo quem é na realidade a pessoa de Deus. Então, pela Bíblia a gente descobre que Jesus morreu pelos nossos pecados, que nós estávamos perdidos eternamente, mas a salvação é só Jesus. E todos esses conhecimentos a respeito de Deus, do seu poder, a gente vai gradativamente aprendendo. Por isso que nós somos chamados de discípulos, né? Nós somos eternos aprendizes. Nós vamos estar sempre aprendendo de Deus, até na eternidade. Nós nunca vamos chegar um dia e dizer, eu não preciso aprender mais nada. Nós vamos prosseguir em conhecer ao Senhor e vamos conhecer sempre. Então, para se conhecer Jesus profundamente, isso aí vai depender muito da sua dedicação e do seu desejo de conhecer. Se você desprezar esse conhecimento, você sempre vai ter um conhecimento superficial da pessoa de Jesus, da pessoa do Pai, da pessoa do Espírito Santo. Mas se você desejar de coração como Moisés, então você vai chegar onde Deus quer. Tá bom? Então nós vamos ter uma lição que vai nos abençoar muito. Nós vamos ver aqui Jesus operando um milagre, ok? Mas antes eu quero te pedir, se você não se inscreveu ainda, você se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Você se inscrevendo nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, porque a sua inscrição é de muita importância para nós e eu te agradeço por você estar aí. E também você pode dar o seu like se você gostar do vídeo, compartilhar com seus amigos, grupo, entendeu? Deixar seu comentário, o lugar que você mora. E também você pode dar um toquinho no sininho para que você sempre receba notificações de novos vídeos que nós vamos colocando. Tá bom? Tamo junto, vamos ficar aí até o final, é bênção. Bem, eu quero apresentar aqui o meu livro. Eu estou apresentando nesse trimestre, meu livro da minha autoria. Eu tenho alguns aqui. Eu tenho aqui o Cristão, a Igreja e o Mundo. É um livro que serve para crente, não crente, novo convertido. Tá bom? Você pode dar de presente no Natal, ok? Presente de Natal, não no Natal, tá? Que já passou o Natal. Bem, temos outro aqui, Subindo os Degraus da Fé. Tudo que você quiser aprender sobre a fé, se você está querendo crescer na fé, esse livro vai te ajudar muito, ok? E se você não deu o presente de Natal, ainda está em tempo aí, né? Em janeiro dá para dar presente ainda. Bem, o Espírito Santo penetrando nas profundezas do Espírito. Se você quer ter mais intimidade com o Espírito Santo, esse livro vai te ajudar. E também, Batalha Espiritual, os Santos em Guerra. Se você sabe que aceitou Jesus, arrumou um inimigo, o diabo. Então, a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os demônios, contra os espíritos do mal. Então, esse livro aqui vai te ajudar a enfrentar essa batalha todo dia, pode crer, tá bom? Agora, como é que você pode adquirir esse livro? Eu vou deixar na descrição aí do vídeo o meu Zap. Aí se você quiser adquirir, você liga para mim, a gente combina, pode ser pelo Pix, pela minha conta. E esses livros vão chegar pelo correio, na tua mão, na tua casa, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto. Então vamos lá, de volta a Jerusalém, aqui número 1 no centro do judaísmo. Então João,
ele noticia várias viagens que Jesus fez à Judéia, que não são narradas nos evangelhos sinóticos. Então, eram ocasiões relacionadas às festas judaicas, e isso serve para demonstrar o empenho de Jesus para se revelar à elite do sistema religioso judaico e toda a Jerusalém. Então, a elite, né, eu prefiro dizer os inimigos de Jesus, que odiavam Jesus, tinham inveja dele, Jesus sempre procurou se apresentar a eles. Eles não são inexcusáveis, porque eles bateram de frente com Jesus e se recusaram a receber a mensagem do Senhor Jesus, certo? Então, quando a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, quer dizer, ele veio para os judeus, mas essa nata religiosa aqui não quis. Ele veio para o que era o seu, os seus não receberam. Mas quem recebeu, foi-lhe dado o quê? O poder de serem chamados filhos de Deus. Há uma recompensa para quem recebe Jesus. Aquele que despreza Jesus nessa vida, ele vai ter o desprezo eterno de Deus lá na eternidade. O que Jesus falou? Aquele que se envergonhar de mim nessa terra, também, ou na sua volta, seja lá o que for, também lá na eternidade diante do Pai, também Jesus vai se envergonhar. Então, aqui a gente decide aonde queremos passar a eternidade. Entendeu? É aqui na terra que você decide. Depois que morrer, segue-se o juízo e não tem mais jeito. Entendeu? Então, ou nós, gentios, os judeus não quiseram, os gentios quiseram. Então, hoje tem a igreja do Senhor Jesus, né? O sistema judaico desprezou Jesus totalmente. Então, toda a humanidade que quiser agora pode vir a Jesus. Por isso que Jesus falou, antes de ir para o céu, ide pregar o evangelho a toda criatura, não é mais judeu não, acabou. Toda criatura. Então, a igreja ela está empenhada de apresentar Jesus para toda criatura da face da terra. Todo esse planeta aí está à disposição para conhecer a pessoa de Jesus. Agora, quanto a aceitar ele ou não, aí Jesus deixou isso pessoalmente para cada criatura, né? Assim como o evangelho é pregado a cada criatura, também a rejeição depende de cada um, entendeu? Então, ao mesmo tempo que Jesus precisava se manifestar aos judeus fazendo sinais, entendeu? Não é que sinal salva, mas o sinal desperta. Não é possível que a pessoa vê um morto ressuscitado e não vai se balançar, não é possível. Mas os judeus, quando viram Jesus ressuscitar Lázaro, quiseram matar Jesus e Lázaro também, porque era um testemunho. Então, os sinais não vai salvar ninguém, mas os sinais vai levar a pessoa a crer, né? Cada um sinal que Jesus fazia era uma manifestação da sua deidade, era uma manifestação da sua divindade. E era isso que João mostra no seu evangelho. Mostrar o lado divino de Jesus. Por isso que ele já começa dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas mesmo assim, o povo não se despertava. Cada milagre que eles viam, estou falando também da nata do clero, eles ficavam injuriados com Jesus e queriam matar Jesus de todo jeito. Inveja era o que sobrava ali naquela comunidade ali, infelizmente, né? E cada milagre que Jesus fazia era um despertamento de ódio, de ira contra Jesus, né? Eles atribuíram Jesus, chamou Jesus de feiticeiro, dizendo que ele fazia milagre pelo Belzebu, o principal dos demônios. Quer dizer, eles tentaram passar para a comunidade o quê? Que Jesus era um feiticeiro. Entendeu? Vê que coisa ridícula, certo? Vamos lá, número 2, o tanque de Betesda é localizado próximo à porta das ovelhas. Então ali se concentrava uma grande multidão, onde foi operado o milagre, entendeu? Ali tinha uma multidão que ficava na espera de um anjo, né, que de vez em quando, ninguém sabe, ele vinha ali dar um toque nas águas. Quando ele mexia as águas, o primeiro que entrasse já estava curado. Então essa pessoa aqui parece que ele vivia abandonado, porque não tinha ninguém que levasse, sendo paralítico, para ele ser o primeiro, ele tinha alguém levar. E ele disse para Jesus que nunca tinha ninguém que levasse ele, entendeu? Então,
Isso aí, alguns dizem que é lenda, mas a Bíblia não diz nada que é lenda. Realmente, um anjo ia ali e dava o mover das águas. Hoje não precisa do anjo mover as águas. Hoje porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E hoje a forma de Jesus curar pode, se Deus faz como Ele quer. Se Deus quiser fazer de uma forma diferente, Ele faz. Deus é livre para fazer as coisas de acordo com o seu caráter. Mas a gente precisa entender que hoje Deus deu autoridade à igreja para curar os enfermos. Entendeu? Então, mas há uma definição única aí vamos ver aqui o significado da palavra Betesda. A mais comum é casa de misericórdia, local que havia se transformado em um centro de peregrinação. Então a gente pode imaginar a expectativa, né? Que aquele povo doente vivia ali, esperando um anjo vir, e assim mesmo ainda tinha disputa, que chegasse primeiro. Então a coisa era complicada, né? Ainda bem que Jesus chegou e resolve, né? Quando a pessoa pensa que está tudo perdido, aparece Jesus ali e resolve a situação. Mas tem que ter fé, crer de todo o coração. Então vamos ver aqui a crença do milagre. Os milagres aqui realizados podem ser perfeitamente compreendidos como uma manifestação de misericórdia de Deus com a multidão de enfermos naquele tempo. Você imagina pessoas doentes com tudo que é tipo de doença ali parado ali na beira daquele tanque esperando o movimento? Não é fácil não, né? Mas mesmo assim aquele anjo não deixava de ser a misericórdia de Deus. Entendeu? Só Deus é que podia ter misericórdia. Mas agora quem que aparece ali? Agora, contudo, estava ali o que? O Filho de Deus, que não tinha limitação. O anjo só podia curar se mexesse na água e o primeiro que entrasse era curado. Agora, Jesus não tem esse tipo de limitação. Entendeu? Então, Jesus não tinha qualquer tipo de limitação de natureza alguma. Ele não tinha limitação para realizar milagre. Então, esse é um dos aspectos do sinal realizado, mostrando que a superioridade de Cristo em qualquer tradição. Cristo está acima de qualquer tradição. Entendeu? Muitas vezes as tradições atrapalham, né, o mover de Deus. Que nem Jesus não tinha a vez ali com os líderes religiosos. Não tinha. 1 ou 2 ou 3 doutor da lei que se chegou para Jesus. Mas o resto eles tinham Jesus como inimigo. Porque eles viam a manifestação do poder. E aquela manifestação do poder era para mostrar que ele era o Messias. O Messias tão esperado, né, pelos judeus, profetizado no Velho Testamento, desde Gênesis, e quando o Messias chega eles não querem. Tu vê o ser humano como é que é? Mas sabe quem faz isso? É o diabo. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. É lógico que deu lugar. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Mas dá lugar ao diabo, ele cega a pessoa. A pessoa vê a bênção na frente dele e rejeita. Entendeu? 4.000 anos esperando a bênção, o Messias. Quando ele chega, o que é pisar a cabeça da serpente, eles não querem. Querem matar ele. Então Deus permitiu porque Jesus acabou morrendo pelos nossos pecados. Entendeu? Uma longa espera, parte 2 aqui. Um conhecido de Jesus. Junto ali o tanque, Jesus encontrou esse homem, né? É anônimo, porque a gente não conhece, a Bíblia não fala o nome dele. Só sabe que ele estava enfermo ali aproximadamente 38 anos, não é 38 dias não. Entendeu? Então João inclui aqui na sua narrativa a informação para o propósito da sua obra, ao dizer que Jesus sabia que aquele homem estava ali há muito tempo. Entendeu? Jesus sabia. Quer dizer, alguma coisa pega Deus de surpresa? De jeito nenhum. Entendeu? Então a gente precisa compreender isso. Olha só o que diz aqui João capítulo 5, verso 6. Olha, e Jesus vendo este deitado, e sabendo, ninguém falou nada, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes, queres ficar são? Então Jesus é o mesmo. Ele sabe a minha situação. Às vezes você está passando uma prova aí terrível, né? E parece que Deus não sabe, mas Deus está sabendo.
e Ele vai agir na hora certa. Eu mesmo espero Deus agir na minha vida. Eu tenho orado, estou esperando muita coisa da parte de Deus. Você tem o direito de esperar de Deus, porque de Deus é a única pessoa que você pode esperar com tranquilidade, porque Ele tem para dar. Às vezes a gente espera de alguém que nunca vai poder fazer nada por você nem por mim. Mas esperar em Deus, você está esperando por alguém que pode e vai fazer alguma coisa por você ou aquilo que você precisa. Então Ele está sabendo da tua vida toda. Ele sabe o que você está sofrendo, o que você precisa, o que Ele tem que fazer. Ele sabe tudo. Ué, o momento chega, fica na dispensação. Esse homem aqui não precisou falar nada para Jesus. Jesus já sabia tudo. Então Jesus fez as perguntas necessárias para despertar a fé nele. Quando Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Jesus está querendo o quê? Despertar a fé em nós e saber se nós queremos aquilo mesmo. Né? Porque quanta gente já orou pedindo uma coisa e depois não quis mais. Né? Então vamos lá, Jesus sabia bem das dificuldades dele e sabe da nossa. Então com Deus não há acaso. Então nada com Deus acontece por acaso, foi coincidência. Crente não tem esse negócio de coincidência e por acaso não, sai fora disso. Deus é que age, Deus não tem nada por acaso, Deus é onisciente e sabe tudo, tá bom? Então apesar dos nossos defeitos, né, sabe tudo, Deus conhece nossos pensamentos, sentimentos, dúvida, frustração, conhece nossos defeitos, nossas fraquezas, Ele se interessa por nós, sempre quer ajudar. Não é porque Deus sabe os seus defeitos que Ele te despreza. Pelo contrário, as fraquezas nossas nos aproximam mais de Deus. Deus não gosta daquele cara forte, independente, que não precisa de ninguém, não. Essa pessoa não interessa para Deus. O que interessa para Deus é quem depende dele. Entendeu? Vamos lá. Então, dependemos, né? Dependendo do texto, aquele paralítico parece que ele não tinha amigo, porque ninguém, certo, quis ajudar ele. Ninguém. Ele mesmo falou, não tem ninguém que me leve lá. Não sei se ele vacilou na vida, não fez amigos, né? Porque a gente também tem que fazer amigo, a gente tem que saber viver. Para numa situação dessa, a gente ter alguém que ajude a gente. Mas mesmo assim, Jesus não desprezou ele. O amigo dos amigos apareceu lá, independente do que ele fez no passado. Entendeu? Isso aí que é importante. Deus é assim. Se ele for olhar para o passado da gente, não escapa ninguém. Então, depois de curado, Jesus adverte. Jesus curou ele, né? E Jesus fala para ele, não peque mais para que não te suceda coisa pior. Então, ele estava no pecado, mas estava ali para ser curado. Jesus teve misericórdia dele e curou, mas advertiu ele, tu está curado, tudo bem, mas não peca mais, senão vai ficar pior. O pecado, ele traz maldição. Então todos os pecadores, como nós, precisam da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, se não vem de vós é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Ninguém pode se justificar diante de Deus. É Deus que nos justifica. Não tem um ser humano nessa terra, nenhum, que mereça alguma coisa da parte de Deus. Tudo que Ele tem e dá a gente é pela graça e misericórdia. Entendeu? Então, qual é a situação? Pelo lado divino é a graça dele, pelo lado humano é a fé. Incrédulo, não tem promessa para incrédulo. Então, era sábado. Há o problema aí. Então, aquele homem, se estivesse enfermo há 38 anos, para o líder judeu, ele tinha que ficar doente. E o amor? O que adianta? A religião tem esses problemas. A pessoa cumprir os rituais, está bom. Está entendendo? Isso aí é que é o pior. Então, o mal todo desse pessoal aqui, que criticou Jesus porque curou ele no sábado, e você percebe que é uma religiosidade fria, insensível com o ser humano. Jesus tinha o coração aquecido pelas pessoas, ele amava. Por isso que ele buscava as pessoas. Ele foi lá buscar aquele homem e curar ele.
Por que ele não curou todo mundo? Aí é um problema dele, ninguém sabe. Entendeu? Quem somos nós para ficar discutindo com Deus? Paulo escreveu: quem és tu para discutires com Deus? Às vezes a gente quer entender o agir de Deus, só quem entende é Ele. Nós temos que aceitar o que vem para nós. Entendeu? Então é impressionante uma religiosidade fria, cega, entendeu? Não produz nada, só coisa ruim. Então os judeus foram reclamar que era sábado. Quem mandou ele carregar? Então ele falou: olha, quem me curou mandou para me pegar minha cama e ir embora. Você vai lá falar com ele. Foi ele que me curou. Entendeu? Então, a ira dos judeus não era apenas pelo ato de levar a cama no dia de sábado, mas também pela cura. Eles não aceitavam que Jesus curasse no sábado. Ele não estava nem aí por doente, não tinha nem amor. O negócio dele é a tradição. Isso aí já é uma lei diferente daquela de Deus. Deus nunca impediu ninguém de praticar o amor, porque eles mesmos cuidavam dos animais dele, e Jesus não podia cuidar das criaturas que ele mesmo criou. Está entendendo? Então é a cegueira espiritual. Então eles queriam matar Jesus de todo jeito. Então em nossos dias também, preste sua atenção, existem muitos que insistem em viver na prática das antigas tradições judaicas, como guardar dia de sábado, a despeito da clareza bíblica acerca da inexistência da aplicação desses atos, tantos outros preceitos cerimoniais no Novo Testamento, que não tem valor nenhum mais para nós. Cerimônia acabou. Eu posso fazer cerimônia, mas não no intuito de agradar a Deus, agradar a mim mesmo. Vivendo na graça de Deus. Isso é que é importante. Deus, depois de tanto tempo esperando por um milagre, o ex-paralítico recebe censura dos judeus, que simplesmente responde: aquele que me curou, ele próprio disse, toma a sua cama e anda. Está lá em João 5,11. Gente, eu tenho visto pessoas com 20, 30 anos com doença, curado. É isso, você fica feliz de ver uma pessoa que estava aleijada há 30 anos, tinha uma doença, uma diabetes, tinha um rim deteriorado, que estava esperando um transplante de rim, Deus renova ele, dá um rim novo a ele. Pessoa com câncer, o médico mandou para casa para morrer, chega em casa, oram por ele, ele é curado. Isso traz alegria. Aí eu vou perguntar: se foi quando? Foi no sábado ou foi no domingo? Se foi no sábado, não é de Deus não. Se Jesus fosse de Deus, ele não ia fazer milagre no sábado. Igual ele curou aquela mulher que andava com aquele espírito de enfermidade encurvada lá na sinagoga, ele curou, e o chefe da sinagoga, tanto dia para curar, vem curar logo no sábado. O que tem a ver, gente? Entendeu? Então, vamos orar por ele? Vamos, mas tem que ser lá na igreja, não ora onde eu oro, na casa também. Não existe esse negócio. Isso se chama amor à pessoa e fé, entendeu? Então, veja bem, ele entendeu o que foi curado, que a autoridade espiritual de Jesus estava acima de qualquer limitação formal da religião. Isso é, sem dúvida, um vislumbre importante do que é viver a graça de Deus. A graça de Deus, ela está acima da tradição. Quanta gente está no mundo hoje por causa de tradição, não por causa de pecado. Entendeu? Então, se o ex-paralítico, graças a Deus que ele já era um ex-paralítico, depois de 38 anos, isso aí devia trazer o quê? Aos religiosos alegria, aos líderes religiosos, mas não, ficavam irados e queriam matar Jesus. Então, se o ex-paralítico tivesse intimidado, né, com medo, teria na prática permanecido imóvel, mesmo diante do grande milagre que havia recebido. Mas ele não fez assim, porque a virtude que recebera era maior do que a restrição religiosa do judaísmo. A lei de Deus é perfeita, os homens é que estragam ela. Eles pegam e colocam um monte de tradição na lei de Deus e dá a impressão que é Deus que queria assim. Não, Jesus é superior a tudo, entendeu? Então a gente tem que entender isso, mas eles não aceitavam isso. Vamos para a parte 3 aqui.
revelando-se uma geração iníqua. O quadro espiritual dos judeus, a cegueira judaica, era realmente muito grande. Mais do que isso, havia muita maldade em seus corações. Eles não eram só cegos espiritualmente, eles eram maus. Parecia até aqueles malvados lá de Sodoma e Gomorra. E esses eram maus com a Bíblia na mão. Por isso que Jesus falou, vai haver mais o juízo vai ser mais brando com Sodoma e Gomorra do que para essas cidades que viram os milagres de Jesus e rejeitaram ele. Entendeu? Por quê? Jesus falou assim, em Sodoma e Gomorra fizessem os milagres que estão feitos aqui na cara de vocês, eles teriam se convertido. Esse é um mistério de Deus que a gente não entende. Entendeu? Mas é uma realidade que Jesus falou isso algumas vezes. Então aquele povo judeu com a Bíblia na mão, ensinando o povo, sacerdote, entendeu? Escriba, fariseu, saduceu, mestre da lei e outras seitas, tudo de Bíblia na mão, ensinando o povo, mas do jeito deles, ensinando aquela tradição fria, vazia. Já viu aquela mensagem fria, sem unção, contador de historinha, inventando? E o povo não aguenta. O povo quer mensagem com unção, com poder, com autoridade, quer Bíblia. É Bíblia que o mundo precisa. A única coisa que sai da nossa boca e não volta vazia é a palavra de Deus. Entendeu? Então é importante destacar para que entendamos as razões de não terem recebido Jesus. Nós cremos que Jesus é o Verbo de Deus, veio para salvar todos os pecadores, judeu, gentio. Embora os judeus rejeitaram os seus milagres, rejeitaram o milagre, rejeitaram a pregação, rejeitaram o seu ensino e rejeitaram a sua pessoa. Eles não aceitaram nada da parte de Jesus. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, eles foram perseguir a igreja, não satisfeito, entendeu? Então, os sinais realizados por Jesus contribuíram para a salvação de muitos. Mas por que é a salvação? Segundo a nossa declaração de fé, cremos que a salvação é o livramento da maldição do poder do pecado. Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. A semente do mal só é quebrada pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Entendeu? Jesus, nós confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Não existe necessidade de Jesus salva mais. Não precisa acrescentar mais nada à salvação. Jesus é suficiente, entendeu? É isso aí que a gente precisa. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho, porque quando o Evangelho entra em nós, a Bíblia fala, mantém irrepreensível para a sua vinda, espírito, alma e corpo. A restauração é completa, entendeu? E um dia no arrebatamento a gente vai receber um corpo glorioso, aí estaremos para sempre com o Senhor. Desencadear das perseguições. Então, o sinal miraculoso realizado por Jesus no dia de sábado despertou a ira dos judeus. Levou a desencadear uma forte e implacável perseguição. Cada milagre, Jesus já sabia, né? Cada milagre que era realizado era desencadeado um tipo de perseguição. Ele só estava esperando uma ocasião para poder matar Jesus. É lógico que Deus estava no negócio, isso só aconteceu no tempo certo, né? Porque senão eles tinham matado Jesus logo no segundo ano. Então o objetivo era apenas confrontar, o objetivo não era apenas fazer confronto com Jesus. O objetivo ali era matar mesmo, entendeu? Eles estavam sempre planejando, como nós vamos matar Jesus, entendeu? Então, o ódio dos judeus era tão grande que eles quebravam os próprios mandamentos que tanto eles defendiam. Estavam presos à formalidade da lei, enquanto quebrantavam o mais importante dela. Jesus falou mesmo, ai de vós, fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo e a hortelã, do heno e do cominho, e desprezais o mais importante da lei,
que é o juízo, a misericórdia e a fé. O que adianta? Eles davam o dízimo, davam a oferta, chovia dinheiro. Jesus uma vez parou perto do gasofilácio, todo mundo julgava, mas só a sobra. Ele julgava muito dinheiro, mas tudo que estava sobrando. Nada eles davam como sacrifício. Entendeu? Igual a viúva pobre. Aquela viúva fez um sacrifício, deu tudo, mas era tudo que ela tinha. Então, dar a sobra é mole. Eles nunca faziam nada que viesse gerar algum sacrifício. Tudo para eles tinha que ser o que está sobrando, que eu não vou precisar, eu dou. É assim que funcionava, entendeu? Então, Jesus considerou esses homens o quê? Condutores de cego. Um cego guiando outro cego, vai cair os dois no buraco. Entendeu? Então, que eram condutores de cego, coavam um mosquito, engoliam um camelo. O que adianta? O cara consegue engasgar com um mosquito, mas consegue engolir um boi? Veja só. Então, cheio de hipocrisia eles eram, de iniquidade, eram como sepulcro caiado, por fora bonito, por dentro tudo podre. Era assim que eles eram. Jesus não poupou esses elogios, entre aspas, não. Essas críticas de Jesus foram severas e levavam à condenação eterna. Foi um dos últimos confrontos de Jesus. Você lê o capítulo 23 de Mateus. Aí você vai ver o perfil dos inimigos de Jesus. Vou repetir. Você quer ver o perfil dos inimigos de Jesus? Lê Mateus capítulo 23. Todo. Entendeu? Porque eles são cheios de iniquidade, de hipocrisia, sepulcro caiado. Então eles eram cheios de ódio contra Jesus, porque Jesus fazia milagre e atraía as multidões. Eles não quiseram se ligar que Jesus era o Messias prometido durante todo o Velho Testamento. Messias significa ungido no hebraico e Cristo no grego. Então a palavra ungido no hebraico é Messias, a palavra ungido no grego é Cristo, ok? Então, igual ao Pai. Então, apesar da fúria dos judeus em relação a Jesus, o desejo de matá-lo, a hora de sua morte ainda não tinha chegado. Então, nada acontece com Deus fora de hora, entendeu? Jesus deu muitas oportunidades aos judeus de se revelar como o Messias. Eles não aceitavam por causa disso. Se revelar como um Messias significa a sua divindade, sua identidade como o Filho de Deus igual ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus falou que honrem o Filho da mesma forma que honrem o Pai. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Não tem como dizer que tem o Pai e não tem o Filho. Não, eu tenho o Pai, mas o Filho não. Igual algumas seitas por aí. Eles rejeitam o Filho. Mas a Bíblia diz, quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem o Pai tem o Filho. Quem não tem um, não tem o outro. Eles são inseparáveis, entendeu? Então isso aí é igual em substância, entendeu? Divindade. Só que Jesus é diferente porque ele se esvaziou da sua glória, não da sua natureza divina. Ele se esvaziou da sua glória e assumiu uma outra natureza, a natureza humana. Então ele não se esvaziou, não deixou de ser Deus, ele se esvaziou da glória, mas assumiu a natureza humana. Então Jesus ele tem uma união hipostática, ou seja, ele tem duas naturezas e uma pessoa só. Não existe dois Jesus, não existe um Jesus humano e um Jesus divino. É um Jesus só com duas naturezas, natureza humana e divina. Então no céu tem um homem lá, diferente de todos os homens, porque ele é divino e humano. No céu tem um Deus lá junto do Pai, mas diferente do Pai, porque ele é divino e é humano. Entendeu? Não tem ninguém igual a Jesus, nem no céu nem na terra. Ok? Bem, então glorifiquemos o Pai por nos ter enviado o Filho. Glorifiquemos o Filho por ter reconciliado com o Pai e nos dado a vida eterna. Então, na verdade, Jesus falou, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte
para a vida. Então, querido, que Deus te abençoe. Que essa lição possa ter trazido aí para você uma ideia abençoada de Jesus como um filho de Deus misericordioso, salvador das nossas almas. Ok? Foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Então você observa nessa lição como Deus, através do seu Filho, teve que aturar aqueles líderes religiosos. Mas no fim, a vitória foi tranquila, porque Jesus morreu e ressuscitou, está ao lado do Pai e um dia vai vir buscar a sua igreja. Se prepara para o arrebatamento. Glória a Deus. Se não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? E até a próxima, fica com o Pai.